Próxima questão, o conjunto solução da inequação 2 cosseno ao quadrado de x mais seno de x maior que 2 no intervalo de 0 a πe. Então tá, o problema está pedindo para a gente resolver essa inequação trigonométrica nesse intervalo aqui de 0 a π. Então tá, pessoal, vamos às contas. A primeira providência aqui é a gente usar a relação fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Portanto, o cosseno ao quadrado de x a gente pode escrever como sendo 1, esse seno ao quadrado de x para o segundo membro, menos seno ao quadrado de x. Assim, eu vou vir aqui na inequação, onde tiver o cosseno ao quadrado de x, eu vou colocar 1 menos seno ao quadrado de x. Dessa forma, a gente obtém 2, que multiplica o cosseno ao quadrado de x, 1 menos seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x, fechou parênteses, mais seno de x, esse 2 para o primeiro membro, menos 2, maior do que 0. Muito bem. Vou fazer distributivo aqui agora, né? 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes menos seno ao quadrado de x, menos 2 seno ao quadrado de x, ainda mais seno de x, menos 2 maior do que 0. Conforme você está observando, esse mais 2 com esse menos 2 aqui, a gente pode simplificar, né? Esse mais 2 com esse menos 2. Vai sobrar menos 2 seno ao quadrado de x, mais seno de x maior do que 0. Excelente. Bom, pessoal, e agora, nesse momento, a gente faz uma convenção, né? A gente convenciona que o seno de x é igual a A, por exemplo. Seno de x igual a A. Dessa forma, a nossa inequação vai ficar menos 2. Tá vendo? Aqui tem seno ao quadrado de x, então vai ficar A ao quadrado. Menos 2A ao quadrado. Mais, aqui tem seno de x, fica A maior do que 0. A gente costuma fazer isso, né? Fazer essa substituição. Agora eu obtive a inequação menos 2A ao quadrado mais A maior do que 0. Que tipo de inequação é essa? É uma inequação do segundo grau. Uma inequação do segundo grau. Como é que a gente resolve uma inequação do segundo grau? Assim, você encara o primeiro membro como sendo uma função e faz o estudo do sinal dessa função. E a fim de você fazer o estudo do sinal de uma função, a primeira providência é determinar suas raízes, ou seja, é resolver essa continha aqui, olha, menos 2A ao quadrado mais A igual a 0. Equação do segundo grau incompleta, né? Com parâmetro C igual a 0, a gente consegue colocar o A em evidência, porque observa aqui no primeiro membro, eu tenho duas parcelas e as duas parcelas têm um fator A. Vou colocar o A em evidência. Menos 2A ao quadrado dividido por A vai dar menos 2A, mais A dividido por A vai dar 1, fechou parênteses, igual a 0. O que eu tenho aqui agora? Um produto de dois números dando 0. Um número, dois números. E o produto desses dois números está dando 0. Então, um deles é 0. Então, significa que A é igual a 0. Ou menos 2A mais 1 igual a 0. De onde vem 2A igual a 1 e, portanto, A é igual a 1 meio. Excelente, excelente. Então, o que eu estou fazendo mesmo? Estou resolvendo essa inequação, que é uma inequação do segundo grau. Como a gente deve proceder? A gente deve encarar o primeiro membro como sendo uma função do segundo grau e fazer o estudo do sinal dessa função. A fim de fazer o estudo do sinal da função, primeira providência é determinar as raízes. Determinei aqui, ó, 0 e 1 meio. O passo seguinte é a gente fazer um esboço gráfico, né? Esboço gráfico. Então tá, vamos fazer um esboço gráfico mais ou menos aqui assim, ó. Vou pensar agora no gráfico dessa função. Observe que a função é do segundo grau, não é isso? Portanto, seu gráfico é uma parábola de concavidade voltada para baixo, que o parâmetro A é negativo, e vai tocar o eixo horizontal aqui em dois pontos, né? No 0 e no meio. Então, é algo mais ou menos assim. Aqui vai estar o 0 e aqui vai estar o 1 meio. Distribuição do sinal, menos, mais e menos. O que te interessa? Aí você olha para esse sinalzinho aqui agora, tá vendo? Maior do que 0. Maior que 0 são os positivos. Onde estão os positivos? Aqui, ó, entre 0 e 1 meio. Muito bem.
Então, a solução da nossa inequação são os A's que estão entre 0 e o meio. Então, a gente deve ter 0 menor do que A, que é menor do que o meio. Por que eu estou colocando só menor? Porque aqui, olha, não tem o igual. Se tivesse igual, você iria colocar o igual aqui também. Bom, e essa aqui é a solução da nossa inequação em A, tá vendo? Bom, mas agora você volte com a convenção que você fez. A convenção que você fez é, o seno de x é A, ou seja, o A é seno de x. Então, onde tiver esse A, você coloca o seno de x. Isso significa que o 0 é menor do que o seno de x, que é menor do que meio. Excelente, excelente. Portanto, eu devo determinar o x tais que o seno desses x estão entre 0 e meio. Como é que a gente faz isso? Vem no ciclo trigonométrico, marca no eixo y esse intervalinho aqui de 0 até meio. Então, de 0 até meio, mais ou menos aqui, ó. Meio. Pronto, o seno de x tem que estar nesse intervalinho aqui de 0 a meio. Tá? Feita essa marcação, você consegue enxergar que existe um arco no primeiro quadrante, tal que o seno é meio. Quem é ele? É o π sobre 6. Π sobre 6. Observe que aqui eu estou deixando uma bolinha aberta, porque o sinal aqui é só maior. Também existe um arco aqui no segundo quadrante, tal que o seno é meio. Quem é ele? É o π menos π sobre 6. É o π menos π sobre 6. Isso vai dar 5π sobre 6. Por que é o π menos π sobre 6? Olha só. Porque esses dois arcos aqui são iguais, ó. Esse e esse são iguais. Então imagina, você está aqui na origem dos arcos, dá uma volta completa π. Desconta esse pedacinho aqui que é π sobre 6. Esse aqui é o arco de extremidade π menos π sobre 6, ou seja, 5π sobre 6. E também aqui no primeiro quadrante, né? Aqui tem o 0, que tem seno 0, bolinha aberta. E o π também, né? Que tem seno 0, bolinha aberta. Pronto. Todos os arcos que têm extremidade aqui nesse intervalinho, ou nesse intervalinho aqui, olha, são tais que os senos estão entre 0 e meio. Assim sendo, a solução, agora vou escrever a solução, hein? Vou escrever aqui em cima. A solução vai ser o intervalo de 0 a π sobre 6, só que o colchete tem que estar voltado para fora. Por quê? Porque o 0 não pertence à solução da nossa equação. Observa, bolinha aberta aqui no π sobre 6 também, por isso que é o colchete voltado para fora. União com quem agora? Com esse intervalinho aqui, que é de 5π sobre 6 até π. Pronto. Aqui está a solução da inequação. Assim sendo, no modelo D, né, no modelo D de prova, a alternativa certa é a letra E.